hoje com um convidado super especial, Érica. Pois é, o Joaquim já está na roda aqui, né, Tom? Desde o primeiro bloco. E a presença do Joaquim hoje aqui no Conexão River Foods provocou o prato do dia de hoje, né? Que fala sobre o pão, né? O que combina com o pão, e os nossos ouvintes estão mandando muitas mensagens aqui. Mas vamos bater um papo com o Joaquim agora, nesse momento. Joaquim, você que é proprietário da panificadora Nossa Senhora Aparecida, né? Lá no Monte Alegre. É um lugar especial, acolhedor. Muitas pessoas passam por lá diariamente, mas muitas mesmo, né? A gente que atravessa a cidade para aproveitar as gostosuras, né, que vocês fazem por lá. E também ele é presidente do Sindipão, que é o sindicato de panificação e confeitaria de Ribeirão Preto. Bom, Joaquim, vamos lá. Conta um pouquinho aí a história pra gente da sua panificadora, né? Tá fazendo 43 anos daqui a alguns dias, né? Daqui a exatos 10 dias. Exato. Mas não começou aí a história não, né? Não. Começou quando você era criança. Isso. A história vem lá de uma outra panificadora, a panificadora da Lapa, no Campos Elíseos, que sempre foi da minha família. E eu sou o 8º de 10 irmãos. E meu pai tinha uma ideologia de colocarmos todos nós para trabalharmos na padaria. E a gente, então, quando fazia os 8 anos, meu pai arrumava um cargo para a gente na padaria. E isso, então, imaginem uma família aí com 10 irmãos. Chegou o momento que o meu irmão mais velho falou pro meu pai: pai, não tem mais jeito. Nós já somos 10 aqui, a gente já fica disputando as coisas e não tem mais jeito. Nós precisamos arrumar uma outra coisa. E aí isso foi em 78. E aí meu pai, que tinha um espírito empreendedor muito grande, apesar de ser analfabeto, mas um homem muito inteligente, muito esperto, ele viu que o HC havia sido inaugurado na época. E ele viu ali na região do HC, então, a possibilidade de uma nova casa. E foi lá, então, que ele foi empreender, na Rua Constituição, esquina com a Tenente Catão Roxo. E lá, então, ele fez esse prédio e dia 22 de julho de 79, nasce uma nova história, que é a história da padaria Nossa Senhora Aparecida, né? E na época eu fui com o meu irmão mais velho e com uma de minhas irmãs. Então a gente descentralizou um pouco da padaria da Lapa e fomos formalizar lá a panificadora Nossa Senhora Aparecida, né? Juntamente com nós 3 irmãos, nós tínhamos mais 3 colaboradores na ocasião. Foi quando nós iniciamos. Então a padaria era um negócio muito diferente do que é hoje, visto as mudanças que se ocorreram ao longo de todos esses anos, e a gente foi aí podendo dar a nossa participação, a nossa colaboração, para que tudo se formasse no que é hoje a padaria. Uma delícia de estar todo dia. Literalmente. É cheio das rimas maravilhosas, olha só, que legal. Muito bom. Ô, Joaquim, conta pra gente como começou a parceria com a River Foods. A River Foods nasceu exatamente na mesma época que nós. Em 79 também, a história da River Foods, né, também se iniciou junto conosco. E ela tinha uma gama de produtos que foi sendo oferecidos para nós como novidade, né? E até em proximidade lá com a padaria da Lapa, tinha um relacionamento muito estreito com a minha família e a família do seu Amâncio Trombella. E aí a gente começou ali uma parceria muito grande que está até hoje também. Essa parceria nos trouxe muitas possibilidades de reinventar a padaria com novos produtos, com novas tecnologias, com novas, né? Enfim, foi mudando toda a história da padaria nessa parceria que também o seu Amâncio faz parte, no qual ele tem uma história muito legal. Incrível. Antes da gente falar um pouquinho dessas novas tecnologias, esse formato de padaria hoje que a gente entra e encontra tudo, né? Numa padaria, numa boa padaria, né? Conta um pouco pra gente sobre aquela coisa de os irmãos novos irem para o trabalho, já ganhar um cargo, mas também tinha que estudar, né? Nós tínhamos o período de estudo. E depois desse período, então, a gente ia trabalhar na padaria. Então, alguns optavam pela parte de padaria especificamente, que é a parte de produção, e outros para a parte de venda, né? Então, aí a gente tinha as nossas funções,
sempre com muita responsabilidade, sempre com muita destreza, né? A gente às vezes moleque, né? Queria jogar a bolinha, soltar papagaio, mas aí eu chegava da escola, meu pai falava, hoje é teu dia de ir pra padaria. Então eu tinha que ir para a padaria. Já para trás do balcão. Então, eu escolhi primeiro a parte interior, sabe? Eu fiz parte da parte de produção, olha que legal. no qual eu legal. aprendi, então, naquela época, como eu estava até comentando com vocês antes do programa, que era uma que os pães eram uma variedade de 4, 5 variedades de pães, né? Não tínhamos esse tanto de pães que hoje você encontra numa padaria como a nossa, né? Então eram 4 tipos de pães e o forno era a lenha. Então você tinha os pães que eram assados 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde e 2 vezes ali no início da noite. Então eram os pães que realmente eles tinham uma formulação diferente, tinha um shelf life maior do que é hoje, né? Até porque muita coisa se mudou na produção de pães também. Mas era uma coisa que a população vai se definindo e escolhendo, né? Hoje, para você ter uma ideia, o pão é de 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos, mas naquela época não. Então a minha parte que eu iniciei na padaria foi trabalhar na parte interna, mas depois disso também fui para a parte de atendimento, no qual aí eu fui adquirindo umas visões diferentes. E uma das coisas que a padaria tem de particularidade é que você é psicólogo, você é médico, você é conselheiro, porque as pessoas passam a ser muito íntimas, né, da gente. E a padaria, lá atrás, a gente tinha isso como histórico, que a padaria era visitada diariamente, né? Hoje essa visitação é algo em torno de 13 vezes, 14 vezes ao mês. Mas lá atrás a padaria era visitada diariamente, porque as pessoas tinham o hábito de pegar o pão fresco e também eram dependentes também do leite. As crianças, né, que tinham mamar e tal, o leite era de garrafinha ou depois de saquinho. Então essas pessoas, e o leite não tinha durabilidade, então as pessoas tinham que ir mesmo na padaria todos os dias. Então tudo isso foi trazendo conhecimentos para a gente. Hoje eu me faço realmente conhecedor da área de panificador e amo aquilo que faço com todo prazer. Pois é, pegando o gancho aí nisso que você acabou de falar para a gente, Joaquim, o ramo de panificação, padarias especificamente, passaram por uma mudança drástica, né? O que você falou, antigamente a gente ia na padaria para comprar pão, leite, as coisas que eram básicas ali no dia a dia. Isso com o tempo veio mudando, né? Hoje as padarias oferecem uma gama gigantesca de opções, de possibilidades em termos de gastronomia, em termos de utensílios. Conta um pouquinho pra gente a respeito dessa mudança. Inclusive, desculpa, Tom, sim, as refeições, né? Sim, sem dúvida. Lá. A padaria teve que ser reinventada, né? Nós tivemos aí uma transformação muito grande na padaria. Hoje até a gente tem alguns que dizem até que tem padaria que vende até pão, né? Mas o pão ainda é o nosso carro-chefe, o pão ainda... eu sempre disse isso para minha família, que eu faria tudo para incrementar, mas que o pão seria realmente aquilo que de mais importante. Mas hoje a padaria, ela é uma padaria legal, hoje uma padaria boa. Ela tem que ter uma copa muito legal, que vende lanches, que vende pão com manteiga na chapa e que oferece outros produtos para você ter um lanche rápido. Tem umas padarias que já tem, a maioria das padarias hoje tem a refeição, né? Que já tem os restaurantes dentro de padaria. Outros casos tem que vende sopas e caldos à noite, né? Nós oferecemos esse trabalho, inclusive com macarrão ao vivo. A gente foi se reinventando à medida que aquilo que o povo pedia, né? Então tudo nasce de uma necessidade. E aquela frase também que se tem, nada se cria, tudo se copia. Isso é muito... O meu hobby sempre foi observar padarias aonde quer que eu estivesse. Então eu vou viajar para qualquer lugar, não conheço nada, só conheço o Brasil, mas aonde eu vou, em qualquer lugar do Brasil, seja ela numa micro cidade ou numa macro,
eu vou primeiro numa padaria. E quando eu tenho a oportunidade de conhecer uma padaria, é lá que eu vejo que alguns produtos, algumas coisas eu ainda não faço. E ali eu vejo uma oportunidade, ali eu vejo uma nova coisa para se criar dentro da minha padaria. Então isso tem vindo ao longo dos anos e eu vejo que isso tem sido muito satisfatório, visto a correspondência que tem dos clientes. E você estava até falando de muitas pessoas. Hoje a nossa casa tem uma visitação novamente aí depois da pandemia, graças a Deus, algo em torno de 1.500 pessoas dia. Uau! Isso é um fluxo extremamente grande para uma cidade como a nossa, mas é o fruto de um trabalho ao longo de todos esses anos de história. Perfeito. Muito bom. E a questão do pão congelado, né? Porque vocês fazem o pão, não é verdade, Joaquim? Sim. Mas muitas padarias compram o pão congelado. O pão congelado é um herói ou é um vilão aí para vocês? Ele não é nem herói nem vilão. Ah. Na realidade, ele faz parte, né? É por isso que eu ainda continuo com outro palavreado, que é a padaria é aquela que vende, panificadora é aquela que faz, né? Uhum. Então, as panificadoras que se mantêm no mercado com um profissional padeiro lá no seu interior, que faz aquilo que realmente, que produz aquilo que vende, ela tem a sua identidade. Não que seja melhor ou pior do que o pão congelado, mas ela tem a sua identidade. O pão congelado, ele veio para suprir uma necessidade das pessoas que tinham dificuldade na mão de obra de padeiro, visto que é uma profissão que ao longo de muitos anos não teve aí novos adeptos, né? Os padeiros eram muito antigos e não se reciclou essa profissão, demorou-se para se criar novos padeiros. Então a panificação a padaria congelada, aí, os pães congelados, ele veio para suprir essa necessidade de algumas padarias pequenas, que é caro manter padeiro, entendeu? É difícil. E aí, com alguns equipamentos próprios para isso, ele consegue ter a sua padaria e consegue ter lá o ponto quente dele com o seu produto, indiferente de qualquer outro negócio, como eu disse, com a identidade dele. Muito bom. Joaquim, para quem está começando no ramo de panificação, qual é a dica de ouro que você dá? Primeiramente, ser apaixonado por aquilo que faz. Isso é tudo na vida, né? A padaria, ela tem umas dificuldades que são sazonais do negócio de padaria, né? Você tem que ter uma responsabilidade para o cliente, porque ele vai lá, ele quer encontrar o pão no momento e na hora que ele quer. E quentinho, E crocante. quentinho, exatamente. Então, a dica é, primeiro, vá buscar conhecer o que é padaria, conheça o que é um padeiro, conheça o que é que você está se propondo a fazer, né? Porque para ser mais um, não é nada diferente. Você precisa ser um, né? Então, isso eu digo, a dica que eu deixo é que as pessoas realmente busquem orientação junto a empresas que já estão no mercado há mais tempo, que vá conhecer outras casas, que realmente faça um exame de consciência e veja se eu quero aquilo para a minha vida, porque a padaria, ao meu modo, ela é uma paixão. É um modo de vida também, não é? É um modo de vida, exatamente. Ao meu modo é uma paixão, mas para muitos é um desastre, né? Haja vista, só vou comentar aqui um fato, mas haja vista que eu falei, da minha família nós somos 10 irmãos. Eu tenho 33 sobrinhos da primeira geração, 36 na segunda geração e alguns na terceira já. E eu tenho só 2 ou 3 de toda a família Que foram pro ramo. que ficaram no ramo. Então, vejam a dificuldade. É muita dedicação, né? É muita dedicação, é muito amor, é realmente comprometimento. E isso a gente precisa gostar do que faz, porque fazer de qualquer jeito também não é uma boa. E hoje a Nossa Senhora Aparecida tem gente trabalhando lá, hein? Olha, para quem disse que aqui nós começamos em 79 com 3 irmãos e 3 colaboradores, hoje nós continuamos 3 irmãos, não é mais 3 irmãos, que um irmão faleceu, né? Então é uma cunhada, mas que ela entrou no lugar do irmão, e são mais 70 colaboradores. 70 colaboradores, que maravilha. Então, É por isso que a gente entra lá e acha tudo muito gostoso. né? É muita coisa para se fazer, entendeu? Que bacana. Maravilha, né? maravilha. Muito bom. Bom, para finalizar esse bate-papo aí que pra lá de deu água na boca da gente,
Qual que é o carro-chefe hoje da padaria? Ou os carros, né? Chefes que vocês têm por lá? Olha, é até difícil de eu mensurar para você, são porque muitos realmente itens, né? você tem. Hoje a padaria tem uma parte muito grande de rotisseria, de salgaderia, confeitaria, que são o que mais me chama a atenção, a confeitaria, mas eu infelizmente sou diabético. Mas ainda assim já achei alternativas com doces diet, nós também produzimos doce diet. Mas eu digo para vocês uma coisa, faz 56 anos que eu como o pão francês. Faz 56 anos que eu amo o pão francês. Então eu acho que tudo, eu gosto de tudo na padaria. São uma variedade que nós fazemos lá hoje, a gente faz em média 60 tipos de pães por dia, só de pães. Mas ainda o pão francês é aquele que, ao passar pelo forno e eu vejo aquele pão saindo, não resisto. Não resisto. Pode ser puros, pode ser com uma fatia de mortadela, ou pode ser com queijo. Você passa lá a mão no... Eu já como o pão francês. Pão francês quentinho realmente Que não tem ótimo. para ninguém, né? Não tem pra Cheiro ninguém. inigualável, né? Verdade. E gosto inigualável. Pois é, que maravilha. Pois é, gente, lembrando que na Riber Foods você tem todos os ingredientes para incrementar aí as suas vendas, tá? Tudo que você precisa para o seu negócio, para surpreender os seus clientes, é só pedir ajuda dos representantes e técnicos e também consultores da Riber Foods, tá? Conheça o portfólio completo no site, acesse agora riberfoods.com.br e confira preços especiais em todos os segmentos: panificação, confeitaria, chocolateria, sorveteria e food service. Ou dá um pulinho lá, né, Érica? Pois é, gente, na rua João Ramalho, aqui nos Campos Elíseos, em Ribeirão Preto, 974, tá? Lembrando que a Riber Foods também está com lojas físicas aí em São José do Rio Preto e Uberaba. Gente, vocês podem certamente ver as promoções que são imperdíveis da Riber Foods. Você pode seguir a Riber Foods pelas redes sociais, conferir as dicas e todas as novidades. O Instagram é @riberfoods.br, o Facebook e YouTube @riberfoods. E tem o telefone também, né? 3434-5800. 5800. Pronto. Tá aqui, gente. É Muito isso aí, bom. gente. Confiram, porque vocês vão adorar. E adorável também esse papo de hoje. Vamos combinar, né? Muito bom. Muito bom. Muito Joaquim, bom mesmo. Sem palavras para agradecer sua participação aqui com a gente hoje. Sabe, você está contando um pouquinho aí das suas experiências. Sabe, o nosso abraço a toda a equipe da sua panificadora, da Nossa Senhora, tá? E que esse trabalho continue por muitos anos e gerações. Várias gerações. Isso aí, é um prazer para mim também estar aqui, foi uma honra. E contar um pouco da minha história, da nossa história de família, é uma coisa muito legal. E eu gostaria que isso perdurasse realmente por muitos anos, né? A gente tem toda uma fase, a gente tem uma passagem por aqui, e que a nossa passagem seja lembrada e seja também continuada, né? Que os nossos filhos, os nossos netos aí se apaixonem por padaria em algum momento, algum dia, mesmo com todas as mudanças que hoje há no negócio, mas que eles continuem a história dos irmãos Araújo, que aí continue também a nossa história. Muito bom. Perfeito, querido. Muito obrigada. Obrigado a Muito vocês. obrigada mesmo.